pastoreio, e também todos os domingos aqui, pastor Gutenberg e o pastor Alexandre, nós temos apenas uma mensagem, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, e é isso que nós vamos meditar nessa noite. Então, Colossenses capítulo 1, verso 1 até o 23, nós iremos ver o que é o Evangelho essa noite, do versículo 15 ao 20, que é um poema, um louvor da igreja primitiva, composta por Paulo, em celebração à suprema grandeza de Jesus Cristo. E nós vamos ver depois mais dois efeitos do Evangelho em nossas vidas. Qual é o fruto que nós podemos esperar do Evangelho em nossas vidas, para nós nos examinarmos a nós mesmos, cada um de nós. Nós vamos encerrar com algumas aplicações práticas dessa passagem para nós. Todos acharam? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 ao 23. Após a leitura, eu irei dizer essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez rapidamente. Colossenses 1 diz assim, verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, e como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, e dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, diante do seu Evangelho, da inspiração, ó Deus, que nos traz Cristo, perfeita, inerrante, ó Deus, e ao mesmo tempo tão clara e tão persuasiva e tão poderosa, fazendo tudo o que lhe apraz. Como diz o profeta Isaías, assim como a chuva, ela não volta ao céu antes de cair na terra e frutificar, assim a sua palavra encarnada, o seu Filho amado, que veio do céu, ele não voltou para a sua destra antes de morrer, ir para o seu túmulo e triunfantemente, como nós cantamos enquanto igreja, ressuscitar dos mortos, ó Deus, fazendo toda a sua missão. Assim a sua palavra, que é o seu Evangelho, as Escrituras, elas também nunca voltam vazias, que elas venham a frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um só tema em toda a Bíblia, em cada livro da Bíblia e no todo da Bíblia, nos 66 livros, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
as boas novas do que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho. Todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falam de Cristo e do que Deus fez por nós em e através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E com o apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas, não são diferentes. Paulo, ele conhece tão profundamente Jesus, ele conhece tão intimamente o Evangelho, que é Jesus, as boas novas de Deus para nós, que para cada igreja que ele escreve, ele articula o Evangelho de uma forma que vai de encontro às necessidades daquela igreja. Então, Paulo, nas 13 cartas, em cada uma delas nós temos o Evangelho visto com um determinado aspecto ou de uma determinada perspectiva, porque o Evangelho é multiforme, ele é infinito, ele tem o seu fundamento, mas as implicações e aplicações dele são infinitas, que é o próprio Jesus, e nós passaremos toda a eternidade e nós não chegaremos a exauri-lo, que é nosso imenso, infinito Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui na carta aos Colossenses, como nós vimos hoje pela manhã, existe essa grande heresia surgindo lá no Vale Lico, que é Colosso, Hierápolis e Laodiceia, do judaísmo místico, que diria, resumindo a escola bíblica de novo para nós, que você tem que se mortificar através de você abraçar mandamentos humanos, passar longos tempos de jejum, observar dias de festas judaicas, para Deus te dar uma visão do céu, e nessa visão você participar do culto que os anjos prestam a Deus, e nessa ambientação celestial toda, você iria adquirir a verdadeira sabedoria. A sabedoria era algo que estava guardado lá no céu, e você, através de um legalismo místico, iria colocar suas mãos nela, e você poderia voltar dessa visão como alguém superior, alguém que pode olhar de cima para os outros e se mostrar. E o grande problema disso, além de mostrar um coração pecaminoso, orgulhoso e morto em pecado, como a gente viu de manhã, o principal problema é que diminui a suficiência e a supremacia de Cristo para nós. Okay? Paulo vai dizer o seguinte lá em Colossenses 2, olha, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Cristo é a própria sabedoria encarnada, e é nele que nós temos sabedoria. Ou seja, em outras palavras, a gente não precisa subir aos céus para ter sabedoria. A própria sabedoria desceu dos céus, morreu e ressuscitou por nós, e pela fé nós somos unidos a Cristo, e nós temos a verdadeira sabedoria de Deus, o verdadeiro modo de nós existirmos e vivermos neste mundo que realmente agrada a Deus, que está diante de Deus e que realmente preza pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira mensagem de Deus para nós. E Paulo vai tecer então todo o capítulo 2 respondendo essa heresia, capítulo 3 mostrando as implicações práticas, mas no capítulo 1, como sempre, ele vai construir positivamente a verdade. Ele vai expor a grandeza de Jesus e o quão débil e o quão maligno é você diminuir a Cristo Jesus. O ponto alto, climático e central de Colossenses 1, do 1 ao 23, como eu falei para vocês, é o versículo 15 ao 20. Versículo 15 ao 20, no grego, é uma estrutura tão bela, tão bem elaborada, que muitos dizem que é um poema que Paulo compõe. Ele tem traços poéticos, e muitos dizem que até mesmo que a igreja primitiva cantava como um louvor, como o Projeto Sola fez, Colossenses 1, eles melodiaram aqui essa passagem, porque ela nos mostra a grandeza de Cristo numa linguagem altamente exaltada. E Colossenses 1, do 15 ao 20, é dividido em duas partes, e aqui ele vai expor o evangelho da perspectiva da suficiência e da supremacia de Cristo. Se em Romanos ele coloca o evangelho sob a perspectiva da justiça de Deus, em 1 Coríntios o evangelho da perspectiva da maturidade cristã, e por aí vai, aqui em Colossenses nós temos o evangelho da supremacia de Cristo. Cristo é supremo e central, como nós cantamos, ele é tudo para nós. E em que sentido ele é supremo, em que sentido ele é tudo para nós? Nós temos duas partes aqui em Colossenses 1, do 15 ao 20. O verso 15 ao 17, Jesus é supremo sobre a criação. E o verso 18 ao 20, ele é supremo sobre a redenção, sobre a nossa salvação. Em que termos? Vamos ver comigo verso 15 ao 17. Paulo vai dizer o seguinte, que Jesus, ele, retomando o verso 14, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Aqui a linguagem de imagem de Deus, ainda que possa retomar a linguagem de Adão, Cristo como novo Adão aqui, Jesus sempre é a imagem de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3 vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se nós, enquanto seres humanos, somos imagem de Deus criada a partir para nós refletirmos quem Deus é, Jesus ele é a imagem de Deus no sentido muito transcendente a nós, porque ele é a própria expressão de Deus. Aquilo que Deus é, Jesus expressa perfeita, infinita e eternamente tudo o que Deus é. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Sempre que Deus se manifesta é na pessoa de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele é o primogênito sobre toda a criação. Os testemunhos de Jeová distorcem falando que ele é o primogênito da criação, mas ele não é a primeira criatura a ser criada. Primogênito na Bíblia, ela tem esse sentido primário de aquele que herda todas as coisas. Nós temos vários exemplos. Êxodo capítulo 4, por exemplo, Deus fala: Israel é o meu primogênito. Não quer dizer que Israel é a primeira nação, ou que Deus está se relacionando primeiramente com Israel, não. Significa que é Israel que vai herdar as bênçãos que Deus promete para Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos, por exemplo, no Salmo 89, que Davi é chamado de o primogênito dos reis da terra. Isso não quer dizer que Davi foi o primeiro rei da terra, isso não quer dizer que Davi foi o primeiro rei em Israel, porque Saul foi antes dele. Quer dizer que Davi é o principal rei, aquele que herda as bênçãos de Deus, de novo, que ele prometeu em Abraão, Isaque e Jacó. Ele aqui é o veículo que está continuando a história da salvação de Deus, escolhido por Deus para reinar sobre o seu povo. Então, primogênito, a gente tem Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, ele é o primogênito biológico por excelência, mas Jacó é aquele que herda. Então, o primogênito na Bíblia tem esse plot twist, tem essa virada, não é? Não é aquele necessariamente que primeiro que vem, mas é aquele que herda. Então Paulo está dizendo, olha, Jesus, ele é o herdeiro de toda a criação. De novo, o paralelo com Hebreus é muito forte. Ele é o herdeiro do universo. Então, ele é aquele que nos revela e reflete Deus. Se você quiser saber como Deus é apenas olhando para a face de Cristo, que nós conhecemos Deus, ele é a revelação final de Deus, e ele é aquele que herda todas as coisas. Por quê? Verso 16. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam tronos, principados ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Vocês se lembram da heresia que Paulo está batendo aqui de forma positiva? Essa heresia judaico-mística dava muita ênfase aos seres angelicais, tanto caídos quanto não caídos. Então, existia naquela região pagã de Colosso uma grande escravização de medo de espíritos malignos que poderiam escravizar as pessoas, e o pessoal vivia naquela mentalidade de fazer tudo que os deuses romanos mandavam para eles não serem escravizados, e isso pode ter passado aqui para Colossenses, mas ao mesmo tempo eles exaltavam os anjos, eles precisavam participar do culto aos anjos. A gente viu isso em Colossenses 2, do 16 ao 23, porque é com os anjos e neles que está a verdadeira sabedoria. E aí Cristo é colocado numa posição subalterna à dos anjos. Paulo está falando, olha, está vendo esses anjos? Os mais altos aos menores, se é que a hierarquia existe, que vocês estão exaltando, eles são criaturas de Jesus. Jesus criou eles. Ou seja, o Deus que disse lá em Gênesis, haja luz e houve luz, é o mesmo homem que morre na cruz por nós. Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de Maria, é o Criador do universo. E ele fala e cria até mesmo os anjos, são criados, estabelecidos pela palavra onipotente e imparável e maravilhosa de Cristo Jesus, que é a própria palavra de Deus. Os anjos são criados por Jesus, não somente os anjos, mas todas as coisas no céu, na terra, o oceano que brinda vocês aqui, que Deus presenteia vocês aqui na praia, todas as coisas, cada milímetro desse vasto universo que a mente humana não consegue exaurir, é criado por Cristo. E não somente por Cristo. Final verso 16 fala que também é para Ele. Ele cria tudo é criado por Jesus,
Ao mesmo tempo que ele é a origem, ele é também a finalidade, o fim, o alvo, o propósito. Tudo foi criado para Jesus Cristo, nosso Senhor. Você e eu, e cada poeira cósmica desse universo é criado para o louvor, gratidão, glorificação e exaltação daquele que morreu por nós. Verso 17. Ele é eterno. Ele existe antes de todas as coisas. Nossa mente humana, que é completamente limitada por categorias de tempo e de espaço, não conseguem penetrar na substância da eternidade do nosso Senhor Jesus. Ele nunca teve um princípio de dias. Ele sempre existiu numa plena, absoluta, infinita e eterna comunhão com o Pai e com o Filho, e Ele mesmo satisfaz completamente o ser infinito do Pai e do Espírito, e é satisfeito pelo Pai e pelo Espírito. Eles não precisavam de nós, não precisam de nós, nunca vão precisar de nós. Ele nos cria como uma superabundância desse amor que transborda e nos convidam a participar dessa vida intratrinitária, dessa, como diria C.S. Lewis, essa dança de amor e de alegria que há na Trindade. Nós temos esse privilégio de participarmos disso tudo. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A palavra que Paulo usa aqui no original para subsiste é como se fosse uma cola, é como se fosse a integração de todas as coisas. É o que diz em Efésios 1:10, por exemplo, que o plano de Deus é convergir todas as coisas no céu e na terra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, tudo está conectado e colado, as nossas células, os tijolos desse prédio, cada átomo do universo está ligado, tem a sua origem, o seu significado, a sua permanência, o seu governo por e para Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a grandeza de Jesus na criação é infinita. Ele é infinitamente supremo. Diminuir ele um pouquinho, que quer que seja, é você adulterar o Evangelho, é você blasfemar contra o Senhor do universo, e é você se desviar da fé bíblica. Ele é supremo sobre a criação, mas ele também é supremo sobre a nossa salvação. Então, por que Paulo fala isso? Ele cria os anjos que esses hereges estão adorando, e ele também é o principal para a nossa salvação. Para você ser salvo, você não precisa ir para o céu em visão, você precisa de Cristo, versos 18 ao 20. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o principal, ele é a cabeça, aquilo que nos direciona, aquilo que nos governa. Cristo é o Senhor da igreja, em outras palavras. Ele é o princípio, não somente da antiga criação, mas também da nova criação. Ele é por quê? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscita, como eu expliquei na escola bíblica, como o primeiro da nova criação. E eu repito a escola bíblica, tudo que o Antigo Testamento profetizou para o futuro, para quando Deus finalmente lidar com o pecado, é inaugurado e começa com a encarnação, vida, morte, ascensão de Cristo e o derramar do Espírito. Porque ele ressuscita dentre os mortos, vencendo o nosso pecado, o diabo e a própria morte, inauguralmente, e ele vai consumar essa vitória quando ele voltar. Então, se a antiga criação ela começa do universo, haja luz, e ela termina com o clímax que é Adão e Eva, a humanidade, a nova criação faz o inverso. Começa-se com o homem, o novo Adão, que é Cristo. E é nele, e por ele, e para ele, que ele vai restaurar todas as coisas. E nós, a igreja, somos a expressão dessa restauração que ele está fazendo. Um exemplo vivo e gritante disso. E ele vai consumar e restaurar toda a criação. Os céus e a terra serão renovados quando Cristo rasgar os céus e voltar em triunfo. E todo o joelho se dobrar diante dele. Verso 19. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é o templo final de Deus. Ele é onde Deus habita perfeitamente. E verso 20, ele não é somente o templo, mas ele é o próprio sacrifício pascal. Ele é a própria Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. Verso 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão
no céu. É pelo sangue de Cristo que nós somos salvos e reconciliados. E o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos salvar. Ou como diria alguns teólogos, em resposta a alguns movimentos, o sangue de Cristo seria suficiente para salvar 10 milhares de milhões de mundos cheios de pecadores. Mas ele é eficaz para os eleitos de Deus, que são agraciados com a fé, com um novo coração e que se rendem a Ele. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, quando você coloca anjos na frente, experiências místicas na frente, balbúrdio, bagunça espiritual na frente, você está anuviando e dizendo, olha, o sangue de Cristo não é suficiente para mim. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso sentir alguma coisa, sentir absolutamente bom. E nós realmente sentimos a salvação de Cristo, a presença de Deus, a alegria indizível e cheia de glória, como diria Pedro, o amor e a paz que excede todo entendimento. Nós sentimos coisas porque Cristo nos redime como um todo, Ele também redime as nossas afeições. Nós amamos a Cristo agora, nós sentimos esse amor e nós odiamos o pecado. Mas o nosso sentir não pode ser supremo, porque nós não somos apenas seres que sentem. Você pode estar morrendo de amores por Cristo numa noite e acordar pela manhã tão vazio quanto o galho. E isso não pode abalar, mudar ou minimizar a sua fé e a sua confiança em Jesus. Porque Jesus é Senhor sobre as suas afeições. Ele é supremo sobre a sua vida e você lhe deve amor e lealdade absoluta. Quer você sinta, quer não. Quer você entenda, quer não. Quer você um dia quer mais ou quer você quer menos. Você deve lealdade absoluta ao Rei do Universo. Esse é o evangelho que Paulo está expondo aqui para a igreja lá em Colossos. Dizendo, olha, esse é o evangelho. E vocês estão se desviando dele. E se vocês continuarem a se desviar, não há mais esperança para vocês. Paulo vai dizer no final do verso 23, que é o último versículo que a gente vai ver, que a gente precisa permanecer na fé. Senão é tudo em vão, inútil, como ele diria lá em Gálatas. Bom, se esse é o evangelho da supremacia e da suficiência de Jesus sobre todas as coisas, na criação e na salvação, quais são os efeitos e os frutos do evangelho em nossas vidas? Como nós devemos julgar a árvore pelos frutos e os frutos pela árvore? Como nós devemos ver essas evidências de que nós realmente cremos e vivemos, estamos em Cristo e no seu evangelho? Nós vamos ter duas grandes sessões aqui. Verso 3 ao 8 vai nos dizer um primeiro conjunto de evidências. E o verso 9 ao 14 vai nos dizer um segundo grupo de evidências. E depois nós vamos concluir com 3 aplicações práticas do verso 21 ao 23. O verso 3 ao 8, estão comigo aí? Capítulo 1, verso 3 ao 8. Paulo vai salientar as 3 grandes virtudes que Paulo sempre coloca nas suas cartas. Fé, amor e esperança. Fé em Cristo, amor para com todos os santos. E isso é causado pela esperança que nos está reservada nos céus. Eu vou explicar o que é isso. Mas o centro do verso 3 ao 8, a parte central e mais importante, a qual vai iluminar todos esses versículos, verso 3 ao 8, é o versículo 6. Nós precisamos devotar algum tempo nele para nós entendermos. Então, no final do verso 5, o Evangelho, verso 6, que chegou a vós e também em todo o mundo está fazendo o quê? Frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Essas duas palavrinhas que Paulo usa para falar do Evangelho, frutificar e crescer, Paulo não inventou elas, Paulo tira isso de uma longa trajetória bíblica, que começa em Gênesis 1, verso 26 ao 28, não precisam abrir. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e diz, dominai sobre todas as coisas, resumindo, parafraseando, e ele diz, olha, frutificai e crescei, e enchei a terra e dominai sobre ela. Então, o mandato original para Adão
consistia de dominar a terra como um rei subalterno debaixo do reinado do rei do universo, que é o próprio Deus triuno. E fazendo isso era para eles frutificarem e crescerem. Os mesmos dois verbos que Paulo está usando aqui. Qual que é a conexão da criação de Adão e Eva com seu mandato original, crescer e frutificar, com o efeito do Evangelho na vida do Colossense, na nossa vida, que ele cresce e frutifica? A conexão é a seguinte: Adão e Eva, através da obediência da palavra de Deus, como rei e rainha da criação, venceria a serpente e expandiria o Éden por todo o mundo, para que a glória de Deus cobrisse toda a terra. Gênesis, ele já é escatológico, ele já é direcionado para o futuro. Deus cria tudo bom, muito bom, mas não finalizado. Ele cria com essa potencialidade da sua imagem e semelhança, Adão e Eva, trabalharem no jardim. Não era para eles ficarem lá no jardim por toda a eternidade, não, era para eles expandirem o Éden por todo o mundo. A Bíblia começa com um jardim, termina em Apocalipse 22 com uma cidade banhada a ouro. Esse era o propósito original de Deus para a humanidade. Era para eles fazerem isso, trabalhar, gerar cultura, ou seja, cultivar o jardim é gerar uma cultura debaixo da vontade de Deus. Eles gerariam filhos perfeitos, justos, imagem de Deus também. E esses filhos, que seríamos nós, perfeitos, espalharíamos o Éden por toda a terra, e como imagem de Deus, ou seja, como um espelho que reflete a glória de Deus, a revelação de Deus, o mundo todo cheio dessa imagem, dessa prole, dessa geração de Adão e Eva, encheria o mundo com a glória de Deus. Esse é o propósito. Através de ouvir a palavra de Deus e não dar ouvidos à serpente, era para eles crescer e frutificar. Eles fizeram isso? Obviamente que não, senão nós não estaremos aqui do jeito que nós estamos, quebrados, cheios de problemas, cheios de pecados, não é? Enfim, não estaremos aqui. Eles pecaram, ouviram a voz da serpente e não a voz de Deus, quiseram ser igual a Deus. Deus deu tudo para eles, menos a árvore, e o conhecimento do bem e do mal em hebraico é julgar, a árvore do julgamento entre o bem e o mal. Em outras palavras, eles queriam julgar entre o que é certo e errado, não a partir de Deus, mas a partir deles mesmos. Eles queriam ser autônomos. Autonomia significa você ser autogovernado. Nomos é lei, você ser a sua própria lei. E nisso daria a eles um status como se eles fossem deuses. Essa era a única tentação que o diabo tinha no Éden. E eles morderam, eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram ser autorreferentes em vez de teorreferentes, referenciarem a Deus. Então Deus começa a trabalhar na história da salvação. Ele não nos abandona, porque é isso que nós mereceríamos, todos no inferno. Deus seria justo, continuaria sendo louvado pelos seus anjos, não precisaria de nós, e é isso que nós merecemos. Mas Deus é tão gracioso que Ele inicia a história da salvação. Em Gênesis 3,15, Ele promete que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ainda que a serpente iria morder o seu calcanhar. E essa palavrinha, frutificar e crescer, ela vai ecoando por toda a Bíblia em momentos decisivos. Um tipo de novo Adão que surge, Noé. Deus chama ele e sua família, ele constrói a arca, Deus destrói a humanidade com o dilúvio, e Adão, ele sai da arca, e Deus repete o mesmo mandamento que ele fez para Adão e Eva. Olha, você precisa frutificar e crescer. Por quê? Porque é através do seu descendente que eu estou carregando a salvação. Deus vai repetir para um tipo de novo Adão de novo, que é Abraão, dizendo que através de Abraão, lá em Gênesis 12, através da geração do filho de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e que os filhos deles seriam tão numerosos como as estrelas do céu e as areias do mar. Em outras palavras, Adão iria frutificar e crescer. Essas duas palavrinhas Deus repete para Isaac, Deus repete para Jacó. E em Êxodo capítulo 1, é dito que Israel, escravizado 4 séculos no Egito, eles frutificavam e cresciam. Israel, como um Adão corporativo, social, começa
a cumprir o mandato de Adão. Eles estão mesmo em meio à queda, ao ambiente hostil do Egito, eles estão frutificando e crescendo. Só que Israel peca, e peca, e peca mais. Porque a história de Israel serve para recapitular a história de Adão. O que Adão fez no jardim perfeito, Israel também fez, ele também pecou, ele também caiu, constrói uma nova queda, o bezerro de ouro, no pé do Monte Sinai. E Israel peca. Qual é a consequência? É o oposto de frutificar e crescer. Eles são espalhados no mundo. Eles são mandados para o exílio. O reino do norte é exilado pela Síria no ano 700 e o reino do sul, Judá, é exilado pela Babilônia em 586. Nabucodonosor destrói e incendeia Jerusalém e seu templo. Eles são levados em 3 levas, vocês conhecem a história, para a Babilônia. E no exílio é a última vez que essas palavras, esses 2 verbos ecoam. Jeremias 23, um profeta do exílio, ele vai dizer o seguinte, profetizando: Deus como pastor do seu povo, ele vai restaurar, ele vai buscar todas as suas ovelhas perdidas de todos os cantos do mundo e juntar num só povo, e eles vão ter um só pastor. E esse pastor ao mesmo tempo é Deus, ao mesmo tempo ele é o filho de Davi, o rei de Israel, apontando para Jesus como Deus e homem. E ele iria frutificar e crescer quando Deus viesse para restaurar e tirar do exílio o seu povo. O que isso tem a ver com Colossenses? O Evangelho é a palavra de Deus para nós. O que Deus tem para nos falar é sobre o seu Filho. E agora, através de nós ouvirmos e obedecermos o chamado do Evangelho, nós somos restaurados à imagem de Deus em Cristo, à imagem de Cristo Jesus. E agora não através da geração, mas da regeneração. Não através do nascimento de nossos filhos, como seria o ideal para Adão e Eva, mas através de filhos espirituais, da proclamação do Evangelho. Nós estamos espalhando o Éden por toda a terra. Nós que somos a igreja, quando você fala sobre Jesus e o Espírito alcança o coração daquela pessoa, ali você tem mais uma manifestação da nova criação de Deus. O Éden está sendo espalhado por toda a terra, porque a igreja agora é o cumprimento do Éden. O Éden era o lugar de encontro entre Deus e os homens, e é na igreja, por a igreja estar em Cristo, nós somos o templo do Espírito, nós somos um lugar pessoal, não um lugar geográfico, mas o lugar onde as pessoas se reúnem para vivermos e proclamarmos o Evangelho. Estão entendendo a conexão que Paulo está fazendo aqui com Gênesis e com toda essa história? Portanto, preste atenção no efeito de sentido que Paulo quer para os Colossenses e para nós. Se vocês ouvirem o Evangelho vai frutificar e crescer em vocês, dentro de vocês e também fora de vocês, alcançando mais pessoas, e o Evangelho está frutificando em todo o mundo. Vocês vão dizer não para a voz da serpente, para o erro, para o engano, porque é isso que é uma heresia dentro da igreja, um falso ensino. É a própria voz da serpente escorregadia se arrastando devagar para o meio da igreja, para o seio do Éden, para corromper a imagem de Deus. Paulo vai dizer: fiquem firmes, digam não à mentira, digam não ao erro, à heresia. E aí qual é o fruto do Evangelho agora em nós? Fé, amor e esperança. Os 3 principais. O que é fé? Não é fezinha que o pessoal faz para jogar na loteria. Não é uma crendice, uma superstição que eu vou falar em nome de Jesus no final de cada frase e tudo vai dar certo na minha vida. Isso é o oposto de fé. Na verdade, se você pegar o 3º mandamento no contexto de Êxodo 20, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o pecado de blasfêmia, como que os pagãos egípcios e os israelitas lá no Egito faziam isso. Eles usavam o nome dos deuses egípcios como um amuleto. Então eu vou dizer Amon-Ra, que era o principal do panteão egito, e a coisa vai funcionar magicamente. Isso é blasfêmia. Nós não devemos usar o nome de Deus como um amuleto. E Jesus como Deus, a gente não pode usar como um amuleto da sorte mágico, no sentido de que, em nome de Jesus, isso vai dar certo. Irmãos, isso é antibíblico. Ficar falando nome, só um exemplo de uma prática evangélica bem fora da curva
do Evangelho aqui. O que é fé, então? Não é algo meramente intelectual, como o Tiago vai dizer. Não é você crer nas doutrinas certas apenas. Fé é uma confiança, um comprometimento do seu coração sobre Jesus Cristo. É você não confiar em si mesmo, não confiar que você vai ser salvo porque a sua família e os seus pais são salvos, porque vocês estão numa tradição excelente na história, que é a Batista Reformada, que a nossa ver é enviesado, né, pastor? É a melhor que tem, por isso que a gente está aqui, ou por qualquer outra coisa, pelas suas obras. É você abandonar essa confiança e colocar a sua confiança exclusivamente em Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus diz que Ele é supremo e suficiente sobre nós e sobre todas as coisas. Fé, amor para com todos os santos. O que é amor? É você se dar todo o seu ser, a sua vida, o seu coração, os seus recursos, o seu tempo, para o bem supremo do seu próximo. Qual que é o bem supremo do seu próximo? Cristo. Formar e amadurecer a imagem de Cristo no seu irmão e na sua irmã, começando pela sua esposa e seus filhos, e se espalhando na igreja e por todo o mundo. E esperança, mas aqui no versículo 5, esperança não é a nossa esperança subjetiva, Paulo vai falar isso, nós temos uma esperança subjetiva. O que é isso? É o modo como você espera com paciência o retorno de Cristo, por exemplo. Aqui esperança é algo objetivo, algo que está fora de você. Por quê? Verso 5. A fé e o amor é por causa, ou seja, é causado por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade, que é o Evangelho. O que a gente ouviu que é o Evangelho? Cristo. Qual que é a nossa esperança que está reservada, ancorada nos céus, a qual a gente não precisa ir lá em visão, porque a gente tem essa esperança? Cristo. Cristo é a nossa esperança. Ou seja, por Cristo ser supremo sobre a criação e a salvação, Ele causa e exige fé, confiança exclusiva nele. Ele causa e exige amor genuíno e autossacrificial, como Ele nos amou e se entregou por nós. E Ele é a nossa esperança. E esperança é algo que nós esperamos. O que os heréis estavam fazendo? Não, eu quero ir para o céu agora em visão, através de mandamentos humanos, de misticismo e de experiências. Não, Cristo está lá e você sabe disso. Por quê? Porque você ouviu pela palavra do Evangelho. E isso é suficiente para nós. É isso que é fé. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, nós não vivemos pelo que a gente vê, mas pela fé. O que o pessoal está querendo fazer? Não, eu quero viver pela visão de anjos, do céu, de Deus sendo adorado. Paulo vai dizer, não. Você vive pela esperança e pela fé de saber que Jesus está à destra de Deus, como a gente viu em Colossenses 3:1. E, portanto, Ele reina sobre todas as coisas. Isso é suficiente para nós. Isso é suficiente para uma fé genuína e bíblica. Amém, irmãos? Esse é o primeiro grupo de evidências. Fé em Cristo, amor para com os santos e esperança, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Verso 9 ao 14 é essa segundo grupo de evidências ou imperativos que Paulo vai nos chamar, que é causado pelo Evangelho. Então, o verso 9 diz assim: portanto, então se no verso 3 ele vai estar fazendo uma oração de agradecimento, o verso 9 é uma oração de intercessão. Portanto, desde o dia em que soubermos disso, souberam do quê? De que eles têm fé, amor e esperança, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Termos exaltados aqui, né? Paulo não está orando assim, Deus abençoe aquele irmãozinho lá, aquela irmãzinha lá. Não, eu não cesso de orar para que vocês sejam cheios da plenitude da vontade de Deus, que acontece nessa atmosfera de toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando Paulo usa o adjetivo espiritual, sempre significa dado pelo Espírito. Espírito Santo. Não é carnal versus espiritual do nosso espírito, da nossa alma, não. É espiritual contrário às coisas humanas dadas pelos homens. É algo dado por Deus. Então, a sabedoria e o entendimento verdadeiro é dado por nós
pelo Espírito. E essas três palavras, sabedoria, entendimento, espiritual, também são uma retomada de um texto do Antigo Testamento, de Isaías 11. Isaías 11 fala que, termina o capítulo 10 dizendo que Israel será julgado como uma árvore, vai vir o julgamento de Deus como fogo e vai cortar essa árvore, que é o exílio babilônico, e mesmo assim vai sobrar um toquinho dessa árvore, um toco, e esse toco é a raiz de Jessé, é o filho de Davi, é o Messias. E vai dizer que esse Messias, esse Cristo, esse ungido, é aquele que foi capacitado por Deus, ele é derramado o Espírito sobre ele. E aí nós temos a expressão, Espírito de sabedoria e entendimento. Em outras palavras, primeiramente o Espírito Santo, ele habita em Cristo como homem e o capacita a ser o Messias, o Salvador. Porque Cristo como homem, ele também é o nosso substituto e o nosso supremo exemplo. Ele faz todas as coisas pelo poder do Espírito. E o Espírito consiste em sabedoria e entendimento dado por ele. Em uma forma de perceber todas as coisas internas e externas a nós, de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. E nós, por estarmos unidos a Cristo pela fé, a fé é algo que nos une a Jesus, nós estamos nele e ele está em nós. Todos os cristãos têm sabedoria e entendimento, porque o Espírito que habita em nós nos dá essa sabedoria que é o próprio Cristo. Estão percebendo Paulo batendo aqui positivamente, implicitamente? Sabedoria não está lá no céu. Porque alguns cristãos melhores, superiores vão alcançar, e você, um cristãozinho de segunda categoria, nunca vai conquistar? Não. E isso retoma nos nossos dias, século passado, com uma teologia que vai dizer, olha, existem dois grupos na igreja, os carnais e os espirituais. Os espirituais são aqueles que têm experiências místicas elevadas, especialmente falar em línguas estranhas e por aí vai. Isso é a própria heresia colossense, de novo entrando na igreja, causando orgulho, divisão, julgamento uns dos outros, olhar de superioridade e matando a vida das pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus. Somos criados iguais à imagem de Deus. Somos igualmente pecadores diante de Deus. E somos igualmente salvos, não por nós, mas pela fé que todos os salvos têm e é dada por Deus. E todos nós temos o Espírito. Não existe cristão que não seja habitado pelo Espírito, não cristão genuíno pelo menos. E nós temos essa sabedoria de Deus. Verso 10. Assim oramos. O que é essa sabedoria? Para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. O que é sabedoria? É viver de uma forma que agrade a Deus em todas as coisas, e isso só é possível pelo Espírito que gera Cristo em nós. E aí Paulo vai usar 4 verbos no particípio aqui, dando o sentido de continuidade, que a gente traduz como gerúndio, né? Ando, indo, né? Que vai nos dar como nós devemos viver nossas vidas. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Memorize Colossenses 1, do 9 ao 14. Primeiro verbo, de novo, a duplinha de nossos verbos aqui do verso 6. Ao Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando, ao primeiro verbo, em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecendo, aqui está fortalecidos, mas é a mesma conjugação, ou seja, sendo fortalecidos, ou fortalecendo-vos, com o quê? Com o poder, com o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. E o último e quarto verbo, dando graças ou agradecendo ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, como você sabe que Deus está trabalhando na sua vida e que você está vivendo de uma maneira que agrade a Deus? 4 coisas. Você frutifica em boas obras, ou seja, você está olhando para a sua vida ontem, 1 ano atrás, 10 anos atrás, você está vendo que você está não estacionado, não regredindo, mas crescendo em boas obras. Crescendo na prática
de viver diante de Deus boas obras. Ok? Irmãos, retomem a atenção aqui. Nós temos mais bebês na nossa igreja do que adultos. E a gente sempre fala que não é o barulho das crianças que nos atrapalha, é o ruído do pecado em nosso coração. O barulho das crianças, de acordo com Jesus, é o louvor perfeito. Não é? Então, vamos focar nossos ouvidos aqui no Evangelho, na Palavra de Deus. Crescendo em toda boa obra. Frutificando no conhecimento de Deus. Você conhece mais a Deus hoje do que você conhece ontem. Você conhece mais a Deus hoje do que você conhecia há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. A vida cristã é uma crescente de boas obras e de conhecer a Deus que se revela na sua palavra para nós. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conhecer o Deus da palavra. Você está crescendo nisso? Você está intencionalmente direcionando a sua vida numa trajetória de intencionalmente crescer em boas obras e em conhecer a Deus? Terceiro verbo, ser fortalecido com poder. Para que a gente é fortalecido com poder, irmãos? Para fazer uma bagunça na comunidade de fé? Não. Para quê? Para que com alegria nós venhamos a perseverar em meio às lutas, em meio às enfermidades, doenças, em meio ao luto, em meio a todos os efeitos do pecado em nossas vidas, ao desânimo, em meio às nossas lutas internas com os pecados, em meio a todo esse sofrimento que nós somos submetidos por estarmos em um mundo caído e ainda sermos pecadores, Deus te fortalece para que você tenha alegria em meio ao sofrimento, enquanto você vai perseverando com paciência. E o quarto e último verbo, você é uma pessoa grata, agradecendo, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Tudo o que acontece com você, você é grato a Deus. Se você perde emprego ou é promovido, se você é bem-sucedido numa cirurgia ou se você tem um câncer terminal, se você ganha um filho ou perde um filho, você está diante do Criador e você diz, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Por quê, irmãos? O Evangelho que nós expomos aqui, Cristo é suficiente para nós. E nós temos Cristo, Colossenses 3:11, Ele é tudo para nós. Nós cantamos Castelo Forte, nós perdemos todas as coisas, nós ainda perseveramos com alegria pelo poder de Deus, sendo gratos a Ele. Isso não é um cristianismo meia boca que nós vemos na grande maioria das igrejas evangélicas ou qualquer igreja do nosso país. Isso só é possível pela obra do Espírito Onipotente que nos traz o próprio Cristo Jesus. Amém? E o fundamento disso tudo é o verso 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Fundamento para você crescer em boas obras, frutificar em boas obras, crescer no conhecimento de Deus, ser fortalecido com a alegria para você perseverar e ser grato a Deus, é porque o fundamento disso, Cristo te tirou do domínio das trevas. Nós estávamos não escravizados pelo Egito. Toda a linguagem aqui é do Êxodo, né, da escravidão do Egito. Não, nós estávamos escravizados pelos nossos pecados, pelo diabo e pelo mundo. Pelas consequências do pecado, pela morte. Ele nos tirou desse domínio de trevas. E assim como na antiga criação ele disse, haja luz e houve luz, segundo os Coríntios 4, Paulo vai dizer, Ele mesmo iluminou os nossos corações com a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo disse que eu disse, haja luz, em cada conversão ele diz, haja luz. Hoje, em cada culto em que a Bíblia é exposta, ele diz, haja luz. E a luz agora é a nova criação que está no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu tenho 3 aplicações práticas para nós concluirmos, que não são minhas, é do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo vai construindo o seu texto, ele vai começar dizendo, eu estou orando e agradecendo a Deus, porque vocês têm evidências do verdadeiro Evangelho. Quais são essas evidências? Fé, amor e esperança. Fé em Jesus, amor para com os santos e esperança que nos está reservada nos céus.
Portanto, eu vou interceder por vocês, para que vocês sempre cresçam. Tem um pregador do século passado chamado Leonard Ravenhill, que ele vai dizer que a vida cristã é como se fosse um avião. Se você não está progredindo, você está caindo. Não existe meio termo. Ou você está crescendo, você nunca está parado, ou você está regredindo. E você pode regredir até você murchar e se apostatar da fé, mostrando que você nunca teve evidências de fato de fé. Portanto, estou intercedendo por vocês, para que vocês cresçam em todas as coisas, na prática de boas obras, no conhecimento de Deus, na paciência e perseverança com alegria e em ser gratos, não murmuradores, reclamadores, insatisfeitos com Deus. E aí as 3 aplicações práticas que Paulo dá após expor o evangelho da supremacia e da suficiência de Cristo como soberano sobre a criação, porque Ele é o Criador e Ele é o herdeiro de todas as coisas, mas também como aquele que é o cabeça da igreja, que ressuscitou dos mortos, que Deus habita nele como templo, verso 19, que fez a paz com Deus pelo sangue da sua cruz. Verso 21, 22 e 23 fecham essa primeira parte de Colossenses, chamando o nosso individual, chamando cada um de nós, eu e vocês, a considerarmos 3 coisas. Primeiro, considerem a grandeza dos seus pecados. Nós devemos considerar a cruel malignidade da nossa natureza pecaminosa. Verso 21. E a vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Irmãos, nós não temos ideia, a mínima ideia, do quão terrível e sombrio é o nosso coração pecaminoso. Nós temos uma vaga ideia. Quando você se percebe como um grande pecador diante de Deus, isso é apenas molhar o pé no oceano, quando você tem esse oceano de trevas e escuridão embaixo. Nós somos tão pecadores que se Deus, neste momento, revelasse a cada um de nós uma fração maior dos nossos pecados, nós estaremos todos desesperados no chão, gritando em desespero, pedindo para Deus livrar a sua criação de nós. O que Paulo vai dizer? Nós éramos inimigos de Deus no entendimento por causa das nossas obras más. Em outras palavras, tudo que a gente pensa sem Cristo e tudo que a gente faz, nós fazemos como um grito de guerra em ódio ao nosso Criador e Salvador. Cada coisa que nós fazemos pode parecer boa, pode parecer má. Cada pensamento pode parecer bom, pode parecer mal. Cada sentimento, cada desejo, cada olhar, cada palavra, cada passo que o ímpio dá, que você dá, que se não está em Cristo essa noite, você está dizendo: eu odeio a Deus. Tudo o que Deus falar, eu vou fazer o contrário. Se eu pudesse matar Deus, eu mataria. E foi isso que nós fazemos. Quando Deus se encarnou, Ele foi crucificado na cruz romana. Cada um de nós martelaria os punhos e os pés de Cristo na cruz, rangendo os dentes de ódio ao Filho de Deus. Romanos 5, Paulo vai dizer: olha, Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos inimigos, ímpios, porque poderia ser que por algum justo alguém se animasse a morrer, mas Deus mostra o seu amor por nós. Quando nós éramos ímpios, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele não espera a gente ser bonzinho e reconciliar. Não, nós éramos inimigos e mesmo assim Ele envia o seu Filho para morrer por nós. Mas nós éramos inimigos. E se você é salvo aqui, nessa noite, você tem as reminiscências do pecado ainda em você, que vão permanecer até o seu último suspiro, que você vai trabalhar em dominar, em destruir, em mortificar, mas ele não vai embora, e você precisa ter um vislumbre da malignidade do seu ser. Reflitam sobre isso. Acordem e pensem
o quão miseráveis, inúteis, monstros de iniquidade, cada um de nós, não estou apontando o dedo, cada um de nós somos diante de Deus. E com esse pano de fundo escuro, trevoso, maligno, maldito, desgraçado, sem a graça de Deus, brilha o Evangelho de Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, nós devemos considerar a grandeza de Cristo que nos salvou, a grandeza do seu sacrifício por nós. Verso 22. Mas agora, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. O sangue de Cristo, a morte de Cristo, pega as piores criaturas do universo. Nós, sem Cristo, somos piores que os demônios. Tiago fala, vocês creem, fazem bem, os demônios creem e tremem. Vocês nem tremem diante de Deus. Os demônios, a gente pode supor que pecaram uma vez só, foram banidos, não há uma palavra de esperança para eles, de salvação, por toda a eternidade, porque Deus é justo, e nós pecamos do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós pecamos, e mesmo assim Cristo morre por nós. E a sua morte é suficiente para pagar a nossa dívida eterna, de uma vez por todas. Os pecados passados, presentes e futuros estão pagos. Romanos 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês conseguem imaginar isso? Um pecado que nós cometemos, uma mentira, um olhar, é digno do inferno eterno, porque nós pecamos contra um ser eterno. E Deus não seria eternamente e infinitamente digno se a punição fosse menos do que eterna e infinita. Nosso pecado é contra Deus primeiro. E nós temos uma vida, uma multidão incontável e interminável de pecados. E Cristo Jesus, ao ser pendurado no madeiro, como servo sofredor, Ele bebe em nosso lugar, Ele toma em nosso lugar, Ele sofre em nosso lugar toda a ira de Deus, que seria derramado na cabeça de cada um de nós por toda a eternidade. E os santos do Antigo e do Novo Testamento, desde o primeiro salvo ao último salvo, Cristo Jesus toma toda a nossa culpa concentrada e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Quando o Pai olha para o Filho na cruz, Ele vê ali o maior dos pecadores. Os nossos pecados são colocados sobre Jesus, é meio-dia, escurece os céus, densas trevas na Palestina, em Jerusalém, e o Pai olha Cristo, está lá nossos pecados diante dele, e o que nossos pecados causam em Deus? Ira. E Deus derrama a plenitude da sua ira no seu Filho. E agora só nos resta graça. Não há mais ira, não há mais condenação, não há mais culpa. Essa é a grandeza de Cristo Jesus por nós. Ele não apenas faz isso, Ele nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele não apenas paga os seus pecados, Ele te transforma, Ele coloca a santidade em você, trabalha a santidade em você, tira toda a sua culpa e apresenta você diante do Pai como irrepreensível. O Pai, como juiz, que tem um conhecimento infinito e onisciente, olha para você e para mim e diz, não há culpa nenhuma. E não apenas não culpa, mas existe uma santidade, uma justiça. Por quê? Porque quando o Pai olha para você e para mim, Ele vê Cristo em nós. E ao ver Cristo em nós, Ele bate o martelo e diz, justo, eu te declaro justo. Isso é que Lutero retomou, a justificação pela fé. E em terceiro e último lugar, verso 23. Exposto ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos perseverar na fé, irmãos. Verso 23. Se é, a condicional de Paulo aqui, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes,
que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe o primeiro fruto de que Paulo falou no verso 3, verso 4? A fé em Cristo, a fé genuína, a característica dela é que ela se traduz em obras, mas a fé genuína, ela é uma fé que persevera até o fim. Se é, ou seja, você só é uma pessoa que não há mais condenação, que foi transformada em santo e inculpável diante de Deus, se você permanecer fiel e firme até a morte. Se vocês permanecerem fiéis. Porque se em algum momento você abandonar a fé, quer dizer o quê? Essa condicional, esse se, quer dizer que você não teve o Evangelho. Você não estava em Cristo. Você não confiava em Cristo de forma última. Você não tinha amor verdadeiro, não tinha esperança, você não crescia na vida cristã. Você não crescia em boas obras, não crescia em conhecer a Deus, você desprezava a palavra de Deus, desprezava a comunhão dos santos, que é um dos maiores meios de graça, é isso que nós estamos fazendo aqui. Por mais simples que seja, essa é a loucura do Evangelho, Deus nos persevera através de oração, de leitura bíblica, de comunhão com os santos, de jejuns e de tudo que o Novo Testamento fala para nós. Se vocês permanecerem na fé. Nós precisamos nos autoavaliar nessa noite. Como está a minha fé em Jesus? Eu não estou falando que nós devemos ter grande fé. Jesus fala, se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Não é a quantidade de fé, é o objeto da fé. É você colocar a sua confiança em Jesus. Você pode ter uma fé pequena, uma fé que titubeia, uma fé que duvida, uma fé que balança, mas é uma fé que permanece. Ou você pode ter um cabeção teológico, saber muita coisa e isso esfriar o seu coração e você vai se desviando até que não há mais nada. E Hebreus vai nos dizer que a igreja, esse lugar aqui, é o lugar mais perigoso da terra. Um lugar como esse, onde semanalmente, pelo menos, é exposto o Evangelho de Cristo. Se você está aqui, ouvindo o verdadeiro Evangelho, pelos pastores dessa igreja, e você se afasta, não há mais esperança para você. Você não vai ouvir algo além disso, algo a mais do que isso. Você já foi exposto ao Evangelho, você já participou dos poderes do Espírito operando na igreja, ou seja, você já participou externamente da igreja, e você não permanece. Não há esperança. É impossível que se restaurem. Eu nunca vi alguém que estava numa igreja saudável se desviar e voltar. O problema não é o Evangelho e a igreja, é a própria pessoa que se fechou completamente para isso. Permaneçam firmes na fé que foi dada aos santos de uma vez por todas, que foi retomada pelos reformadores e que nos é entregada como uma herança. Amém? Vamos orar? Tenha um brevíssimo momento de oração silenciosa para você se confessar diante de Deus. E eu já vou orar encerrando o sermão. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela sua palavra diante de nós. Não fomos nós que expusemos a sua palavra, mas é ela que nos expôs e nos deixou nus diante de ti, como ela sempre faz. Que nós venhamos, ó Deus, a abandonar nossa esperança em nós ou em qualquer outra coisa, ser ou lugar que não em Cristo Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus, a cada um de nós neste lugar, neste momento, a dar-nos fé em Cristo, a frutificar essa fé. Se alguém está aqui, ó Deus, e ainda não colocou sua confiança em Cristo, que o seu Espírito venha a dar essa dádiva eterna e inalterável. E aqueles a que o Senhor já fez, não nos deixe, ó Deus, mornos, inúteis, em frangalhos espirituais. Que o Senhor venha nos dar uma fé robusta, nos dar maturidade,
constância, permanência. Encha-nos com seu Espírito em toda alegria, paz, amor. E que Cristo Jesus seja engrandecido em nossas vidas, em nossas famílias, nesta igreja local, em todas as igrejas verdadeiras, onde se prega o Evangelho. Que nós venhamos a perseverar. Quando a tragédia bater a nossa porta, que nós venhamos a dobrar nossos joelhos em lágrimas, independente do que nós sentimos, planejamos ou pensamos, nós venhamos louvar o nosso Senhor Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, e descansar nessa soberania, pois isso é a fé. E assim o Senhor, que está à destra de Deus Pai, nosso Senhor Jesus, será engrandecido, nós seremos diminuídos, e este é o nosso desejo. Seja engrandecido em nós, ó nosso Salvador, ó Cordeiro de Deus. Em teu nome nós oramos.